Visitai os presos e aos presídios evangelizar. É muito bom, né? Falar de Cristo. Jesus mandou pregar a toda criatura, principalmente aqueles que estão encarcerados. São pessoas carentes de Deus, que precisam ouvir da palavra de Deus. Aliás, todos precisam, né? E quem já visitou uma cadeia, né, um presídio, sabe que lá é um local onde impera também muitas questões que nós presenciamos aqui no nosso dia a dia. De alguns presídios de segurança máxima partem ordens, né? Como o Bangu 1, Bangu 2 no Rio de Janeiro e outros mais, partem ordens para a manutenção e funcionamento, né, do tráfico de drogas e etc. O presídio é um local, vamos dizer assim, em tese, onde estão pessoas de todos os tipos, um local muito atribulado, e a igreja não pode se omitir disso, né, de pregar nos presídios, porque lá estão pessoas carentes, como em qualquer lugar, mas principalmente lá, pessoas privadas da liberdade, que passam o dia inteiro com a mente desocupada, vamos dizer assim, e muito fácil de continuar e permanecer na criminalidade. Inclusive, há pessoas que saem de lá piores do que entraram. Pessoas que saem de lá muito mais revoltadas. Às vezes o cara aqui é preso por um crime menor, né, poder, né, de destruição, ofensiva, aquela coisa toda, e sai de lá um grande traficante fazendo coisas piores. A gente sabe como é que é a realidade dos presídios. Talvez, acho que todo crente deveria uma vez na vida ir a um presídio para ver como que é a situação de fato lá. Muitos carentes, muitas pessoas carentes de Deus, tanto nas alas femininas como nas masculinas, né? As pessoas precisando mesmo de ouvir a palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é importante. Jesus mandou pregar a toda criatura, mas quando a Bíblia diz para visitar os presos, as pessoas que estão na cadeia, ela faz alusão a pessoas da fé que estão presas lá. Ela não recomenda a priorizar o malfeitor, ou lá o elemento assassino, traficante, homicida, né? Eles, como eu disse, são pessoas que carecem muito mais também de Deus. Porém, quando a Bíblia diz visitai os encarcerados, lembra do que diz lá aos Hebreus, né? A carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 3, lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles fossem, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Hebreus 13, 3. Quando o autor dos Hebreus fala disso, está falando daqueles que são presos por causa do Evangelho, são crentes perseguidos. Isso precisa ficar muito bem claro na nossa cabeça. A prioridade das nossas visitas são os irmãos, aqui está falando de presos por causa do Evangelho de Cristo. Eu vou ler mais uma referência sobre o assunto. Porque tem pessoas da fé que estão presas porque sofreram alguma forma, ainda continua, talvez não por causa do Evangelho no Brasil. Ninguém é preso por causa de pregar a palavra. Conhece alguém preso porque pregou a palavra? Se você conhece e não foi visitá-lo, está cometendo um grande erro. Um grande erro. Então tem pessoas que pregam, se preocupam em pregar para os maus feitores que continuam praticando a maldade na cadeia, mas eu volto a dizer, não são pessoas que não precisam ouvir, precisam, porque ali ouvindo, refletindo sobre sua vida, pode e acontece de o Espírito Santo fazer muita coisa, uma obra maravilhosa ali de salvação. Porém, quando a Bíblia diz para visitar os presos, está falando dos presos pelo reino. Está falando de um contexto da sua época, principalmente. Mas existem os crentes hoje que sofrem falsas acusações. Existem cristãos hoje presos porque foram acusados injustamente de pedofilia, foram acusados de agressão, foram condenados injustamente através de falsas acusações devido aos seus inimigos. Então existem casos assim, e que algumas dessas pessoas que estão presas nem sequer foram ouvidas por aqueles que apontam os dedos para eles.
Então isso é muito interessante. Tem aqueles que falam, bom, se foi preso, boa coisa não fez. É crente, mas é crente picareta. Será que ele teve um julgamento justo? Será que ele não está sendo vítima de uma armadilha? Então nada melhor do que ouvi-lo, ouvir o irmão que está preso, ouvir o pai que está preso, porque hoje em dia pode-se plantar alguma coisa para condenar alguém. Então quer dizer que foi preso, já não presta? Foi preso, não serve mais para nada? E aí, onde está o amor? Jesus falou, eu dou um mandamento a vocês, que vos amem, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Lembra da passagem que Pedro estava lá encarcerado, né? Colocaram 4 seguranças em 4 portas diferentes. O anjo foi lá, através das orações dos irmãos por ele, conseguiram, né? Deus, o próprio Deus o libertou? Pois é. Então temos que nos lembrar daqueles irmãos que estão presos, seja porque em determinado momento esse irmão cometeu uma falha, cometeu um crime, porque acontece também, infelizmente, a pessoa cometeu um deslize e aí não vai mais, não tem mais chance para esse irmão que cometeu um erro e por isso foi preso, porque, enfim, roubou, né? Não vigiou e cometeu um crime e por isso puxa cadeia e por isso nós não vamos visitá-lo, porque, então ele conhecia a palavra, não deveria ter feito isso, então nós não vamos visitá-los. Mas o que eu quero dizer é que antes de se preocupar com os maus feitores, nós temos que, uma vez sabendo que alguém da fé está preso, porque o mandamento é para aqueles que estão na fé. Você está me entendendo? O Senhor Jesus fala, olha, preste atenção nas palavras do Cristo. E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O que ele responde? Quando te vimos enfermo ou preso, fomos lá te visitar. Lembra? Lá em Mateus capítulo 25, verso 39. E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ou seja, quando você for visitar um preso, quando que você foi visitar um preso? Quando você visitou Jesus na prisão? Quando você foi visitar um pequenino irmão dele. Então, se é um pequenino irmão dele que está preso, é alguém da fé que está preso por causa do evangelho. Aí fazendo uma alusão àqueles tempos e tempos também futuros. É muito comum os inimigos daquele que prega a palavra plantar uma informação errada, armar para o cara ser preso. Uma série de coisas pode acontecer. Então a prioridade na visita nas cadeias é para aqueles que é da fé que está preso lá. Para aquele que é da fé que cometeu um deslize. Vamos aqui, né? O que entende a palavra de Deus, o que recebe o Espírito Santo, aquele que tem o Espírito de Deus, ele não vai entrar em furada, mas tem aquele que está começando agora a caminhar e aí comete um crime. Vamos aí condená-lo aquilo, porque ele pode sair de lá pior do que ele entrou. Para que um irmão na fé não saia pior do que entrou, é necessário a igreja cobrir ele com orações e apoiá-lo e visitá-lo. É necessário que nós atentemos para isso. Então Deus não está mandando você visitar o traficante, humilhante, né? Aquele mau, estuprador, aquele que comete vários absurdos contra a sociedade. Volto a dizer, carece sim do apoio em oração, de visitas. Nós temos que fazer isso, tendo as condições de fazer isso, mas não esquecerem que a prioridade do Senhor é para os da fé que estão presos. Lembra deles como se fosse com eles e também estivessem presos. E aqui ele está combatendo uma questão de individualismo, né? Ou seja, ele está preso, mas eu estou livre aqui e vou ficar de boa. Paulo ele é preso, determinado lá o livro de Atos, né? Ele é preso, fica preso e depois nas suas cartas ele reclama que ninguém foi visitá-lo. Ficou abandonado por um bom período, sem receber a visita de ninguém. Apenas uma ou duas pessoas no máximo que foram visitá-los. Ele faz esse questionamento, ele reclama. Então quer dizer, o apóstolo Paulo ficou preso
por que Paulo foi preso? Por causa do evangelho. E ele falou, olha, ninguém foi me visitar, com exceção de Lucas, se eu não estou equivocado. Quer dizer, por que não foram visitar? Com medo de ficarem presos lá também? É essa atenção que a gente dá para aquele da fé que está preso? E eu falo com propriedade, falo porque 2 irmãos, amigos, pessoas, inclusive um deles até pastor, está preso neste momento e não recebe a visita de ninguém, a não ser os da sua própria família. Como é que nós estamos nessa questão? Falo de um irmão aqui de São Paulo que está preso por alguém que lançou falsa acusação contra ele. Forjaram provas contra ele. E aí, como é que fica a questão? Alguém escreve carta para esse irmão? Alguém manda uma carta para ele? Alguém procura saber o seu estado, como é que está? Alguém oferece assistência, apoio? Então é muito complicado, é uma questão que cada dia que passa vai ficando um individualismo muito grande no seio de um individualismo espiritual muito grande. E esse pastor, muitos falam, olha, tá preso porque boa coisa não fez. Aonde tem fumaça tem fogo. Essas são as expressões muito comuns utilizadas, infelizmente, por muitos crentes. Onde tem fumaça tá fogo, tá preso. Então, meu amigo, não é flor que se cheire. Pode ser que sim, mas o crente não pode fazer esse pré-julgamento sem estar com a pessoa, sem ouvir a pessoa. Então a prioridade nas visitas dos presídios é para os da fé. Para os da fé. O meliante, o perigoso, deve ter tanta preocupação por este como que tem pelos meliantes, pelos bandidos, pelos prostitutos, por aqui fora também. Aqui fora também. Então a igreja realmente precisa sair, porque a própria definição, nomenclatura da palavra igreja significa eclésia, significa para fora, aquele que sai, aquele que vai para fora, pregar o mundo. Então a gente fica preocupado mais com as 4 paredes que nós temos, né? Que é fazer bons templos, templos luxuosos, com ar-condicionado, cadeiras acolchoadas, o conforto, né? Para se prestar culto, e fica todo mundo ali se reunindo 2, 3 vezes para a semana, mas ninguém se preocupa em sair. Quando a Bíblia diz as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, isso é muito sério que eu vou falar para você. Quando Jesus fala para Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, o que você pensa disso? Por que as portas não prevalecerão? Ele está usando a analogia aqui, a figura da cidade fortemente fortificada, com portas resistentes para que nenhum exército inimigo pudesse entrar, porque senão, né, tem os muros da cidade e tem as portas da cidade. Então Jesus está usando os moldes de cidade do seu tempo para dizer o seguinte: as portas do inferno não vão resistir à entrada da igreja, ou seja, a igreja vai entrar no inferno. Já parou para analisar a profundidade disso? Que a igreja precisa entrar no inferno? Que a igreja precisa entrar aonde está o engano, aonde estão as pessoas no mundão, e não se recolher dentro das suas 4 paredes e se reunir apenas 2, 3 vezes por semana, e isso já estamos agradando a Deus, estamos entrando no inferno? Será? É claro que não. É claro que não. A igreja precisa ir realmente aonde está o pecador e se preocupar com isso. Se preocupar muito com isso. Alcançar da melhor maneira possível aqueles que estão perdidos no engano, aqueles que estão aprisionados no inferno. Porque o que separa a pessoa do céu e do inferno? A vida. Simplesmente, elas já estão no terreno do inimigo. Quando tem uma pessoa mergulhada nos vícios, né? Prostituição, pessoa que não conhece a Cristo, essas pessoas já estão sob o domínio do maligno. E a proposta da igreja é essa. Mas hoje nós vemos o contrário. A igreja tentando se adaptar e agradar de alguma forma aqueles que estão lá fora, com as suas famosas, abre aspas aqui, estratégias. Como nós falávamos ontem, né? O senhor André Valadão faz uma área VIP, acomoda aqueles que não querem abrir mão dos seus confortos, do seu luxo, da sua grana, viverem muito bem.
E esse evangelho de hoje está muito gostoso e muito maravilhoso de se viver. Quando o rico, crente rico, escolhe ficar dentro de uma área VIP, isolado do povo, daqueles com quem Cristo tratou com o maior carinho, por exemplo, aí você vê a classe de evangelho que nós estamos, principalmente quando isso é incentivado pelo próprio líder. E os líderes hoje falam, nós temos que ir lá nos presídios, temos que ir nas penitenciárias pelo Brasil afora, pregar a palavra. Temos que ir todos os dias nos hospitais. Mas quando a Bíblia fala tem que ir nos hospitais, estive enfermo e foi me visitar, é um irmão em Cristo, é um membro da igreja. Porque quando você deixa de visitar um irmão da fé em Cristo que está doente para ir visitar lá os outros que nem conhecem a palavra, que estão nos hospitais, será que você está fazendo o certo? Ah, não, mas para visitar o irmão é com um pastor aqui da igreja, eu não preciso ir lá. Eu tenho que ir lá visitar o cara que está no hospital que não conhece a Deus. Bom, se der para fazer os dois, melhor ainda. Visite primeiro da fé. Temos que aprender a dar prioridade para os que são da fé, porque senão vamos priorizar quem não está nem aí. Corremos o risco de estar priorizando quem não está nem aí para o evangelho de Cristo. Você chega num morro lá, tá um cara com um fuzil na mão e você diz, Jesus te ama, meu amigo. Jesus te ama. Você vai lá num lugar de prostituição, chega lá para uma prostituta e fala assim, olha, Jesus te ama, tá? Jesus ama mesmo o pecador? Essa é a pergunta que eu faço para você refletir. Será que ele ama? Não, ama o pecador, mas não ama o pecado. Não. Ele ama o pecador arrependido, o pecador que se arrepende. Esse ele ama. Então você chega para o cara que está com um fuzil na mão e diz assim, Jesus te ama? Ah, é? Não. Sério mesmo que ele me ama? Eu estou aqui roubando, matando, fazendo um monte. Ele me ama? Então tá ótimo. Então você chega para a prostituta e fala, Jesus te ama. Ela está ganhando R$2.000 por dia na prostituição. Ah, mesmo? Jesus me ama, então quer dizer que ele está satisfeito com a minha vida que eu escolhi? Então tá ótimo. Se ele me ama, eu nessas condições, por que eu vou me entregar para ele? Você está entendendo? Muitos falam isso, muitos rasgam os panfletos na cara de... Quantas vezes já fizeram bolinhas com panfleto na minha frente e jogaram fora? Dão a mínima. E eu dizendo para ele, Jesus te ama. Hoje minha pregação é diferente. E aí, você está preparado para o que te espera depois da morte? E é essa que tem que pregar a verdade. Chegar para o viciado, e aí, meu amigo, você está pronto já para o lado de lá? Você sabe o que te espera quando você fechar os olhos? Poxa, mas aí não, mas essa é a pregação. Ora, como é que pregou João Batista? Arrependei-vos, né? Como que pregava Pedro? Olha, Jesus ama todos vocês aqui que o crucificaram? Não. Pedro pregava o quê? Arrependei-vos e convertei-vos e cada um de vós seja batizado para perdão de pecados. Ou seja, vocês estão cheios de pecados e precisam se arrepender. Você vai chegar numa penitenciária, pregar para traficante, vai dizer o que lá? Jesus ama vocês todos aqui? Ou vai dizer, vocês precisam se converterem, se arrependerem da vida que estão levando e se entregar a Ele? Essa é a mensagem do Evangelho. De confronto mesmo, tirar da zona de conforto. Ah, você está roubando ainda? Você está matando? Você está aqui dentro da cadeia e ainda está em contato lá fora, tratando dos seus negócios lá fora? Pois é, se você morrer aqui, você já sabe que você vai sem salvação. E pronto, acabou. Desse negócio de Jesus te ama. A verdade do Evangelho é o quê? O indivíduo se arrepender e se converter, não é mandar dizer Jesus te ama. Onde é que está escrito que Jesus falou, vá lá e diz que eu amo? Jesus ama os que me amam. Ele fala, eu amo os que me amam. Esses que Jesus ama. Jesus ama quem ama a Ele. Quem serve a Ele. E pronto. Quem serve de todo coração. Quem ama a Ele de todo coração. Quem ama o próximo de todo coração. E se você ama muito o próximo, o que está no pecado, se você ama muito o ser humano, seu semelhante, então para de mentir para ele. A Bíblia diz que a ira de Deus vai ser derramada sobre aqueles que não o conhecem. Sabe qual era a mensagem de Noé? A mensagem de Noé não era Jesus te ama. Ó, Jesus te ama, por ele te amar, vai vir um dilúvio. Não, vai vir juízo sobre vocês e só tem um jeito de se escaparem. Entrando na arca que eu estou preparando aqui. Se vocês não entrarem na arca, já era. Ah, mas que arca, aquilo não chove, esse velho tá gagá.
Que arca o quê? Olha como é que ele tá maluco. Não era a mensagem de Noé, ó, Jeová ama todos vocês, tá? E tem essa arquinha aqui, porque a hora que vocês quiserem bem entenderem, não, me ajudem a construir a arca, me ajudem a fazer isso aqui, porque é isso que vai nos salvar da ira, do juízo, do dilúvio. Alguém deu ideia? Alguém deu crédito? Essa que tem que ser a mensagem. E quanto aos presos, os presos na fé, os da fé primeiro, que estão aprisionados, precisando que nós vamos lá visitá-los. E depois sim, os presos físicos, os bandidos precisam ouvir esta palavra. Vocês têm que tomar jeito, porque lá no presídio não tem menino lá não tem criança, lá não tem inocente. Um ou outro caso, mas lá não tem inocente. Lá todo mundo muito bem ciente do que fazem, do que estão fazendo. E eu não falo isso porque eu não gosto deles, não, muito pelo contrário. Estou falando isso realmente para mostrar a que preso que a Bíblia está falando. A que preso que a Bíblia está falando. É o José da vida, que foi preso. Por que José foi preso, né? José foi preso porque ele se recusou a se deitar com a mulher de Potifar e ela armou para ele. Pronto, aí um preso da fé, que foi exaltado no tempo de Deus. Que havia um propósito para ele ser preso. Esse preso que nós temos que dar prioridade, visitá-lo. Mas os demais, como eu disse sempre desde o início aqui, precisam tanto quanto, mas ouvir que palavra que eles precisam ouvir? O tapinha nas costas? Vai lá no culto, meu amado, vai hoje lá, vamos orar. Não, não é isso. Se arrependa o mais rápido possível, porque vem fogo eterno preparado para vocês. E vamos que vamos, porque é dessas coisas que o Senhor está falando na sua palavra. No ar, Nossa Voz, um programa que visa despertar a sua fé para as verdades que libertam. Apresentação, Tony de Souza. Muito boa noite de sexta-feira para você, 21 de junho de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor, que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Excelente noite para todos vocês. Vamos chegando a mais um final de semana, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Uma boa noite para você que está de volta para casa, você que está indo trabalhar. Vamos seguindo com a música que o povo canta nas igrejas. Boa noite.